Beleza, pessoal. Então a gente começou a gravar aqui a nossa revisão. Como o professor falou, hoje a gente vai revisar os conteúdos que foram debatidos, aqueles conteúdos que vão cair na prova, né? É importante a gente ter contato com uma revisão, uma segunda vez aquilo que foi conversado, desde o primeiro dia de aula, para a gente poder fazer uma prova aí relembrando os principais aspectos, tá? Qual que é a intenção da nossa revisão de hoje? É a gente tentar mostrar tudo o que a gente falou, o que foi dito de mais importante, né? Então, fazer uma recoleção de tudo aquilo que a gente viu de bactérias, né? Esse é o principal foco da nossa prova, bacteriologia, né? Apesar de a gente ter tido algumas aulas de imunologia, esse conteúdo não vai cair nessa prova, né? A gente conversou que isso só ia cair lá no segundo bimestre, tá bom? É importante falar que, apesar da revisão ela ser fundamental para o nosso estudo, ela não é suficiente. Então, não é uma garantia de que tudo que vai cair na prova está na revisão, né? Mas é uma garantia de que a maior parte do que a gente vai ver hoje, de fato, vai cair sim na prova, né? Então, por isso que é muito importante participar hoje, tá? O professor ele vai colocar aqui os slides e eu apelo mais do que nunca para necessidade de você perguntar, intervir, quando você ficar com dúvida de alguma coisa. Lembra que esse vai ser o contato aqui que a gente vai ter para a gente poder aprender realmente, né? Não ficar as pontas soltas, tá bom? Então, se tiver alguma dificuldade, por favor, comente com o professor, né? Bom, a gente então vai começar agora. O professor já colocou aqui os nossos slides e a gente vai iniciar primeiro o estudo das definições, né? O que será que é uma bactéria, né? Antes da gente começar a falar sobre a bactéria em si, a gente fez lá no primeiro dia de aula uma comparação muito importante. A gente falou sobre as principais diferenças entre os tipos de célula que existem no mundo e na Terra, né? A gente falou que, dentre todos os seres vivos, então, plantas, animais, micróbios, existem dois tipos principais de célula. A gente tem a célula eucariótica e a célula procarionte, né? Quem são esses dois tipos de célula? Bom, vamos começar primeiro aqui com a procarionte, né? Essa que está aqui à direita. As bactérias são os seres procariontes, e apenas as bactérias. Tá? Célula procarionte é um tipo de célula que é simples. É um modelo, por exemplo, que é menor, ela não tem organelas, organelas são aqueles órgãos com funções específicas, né? E mais importante que isso, as bactérias não têm núcleo, ou seja, o material genético da bactéria, ela vai ficar exposto no citoplasma. O DNA da bactéria, ele fica mais exposto a agressões, alterações do meio ambiente, né? Então, imagine uma célula que é menor, uma célula que não tem núcleo, o DNA fica boiando no citoplasma, e uma célula que, com raras exceções, não tem organelas. Por exemplo, elas têm ribossomos para produzir matéria, para produzir proteína, né? Mas elas não têm outras estruturas além disso. Então, é uma célula que, de forma geral, ela é mais simples, né? Já no outro lado, a gente tem aqui a célula eucariôntica. A célula eucariôntica é uma célula bem maior, é uma célula mais sofisticada, mais complexa, né? A gente está falando aqui dos eucariontes, uma célula que tem núcleo, por exemplo, né? É uma célula que tem organelas. Então, o material genético está protegidinho dentro de uma capa. As organelas, elas existem para as diferentes funções, por exemplo, né? Como mitocôndria, retículo endoplasmático, lisossomos, certo? Quem são os eucariontes, professor? Os eucariontes são as plantas, são os animais. Com exceção das bactérias, todos os outros seres vivos são seres eucariontes, né? Então, se a gente faz uma comparação geral entre esses dois tipos de célula, a gente pode falar que a gente tem aqui um modelo muito simples, como se fosse um celular antigo, um celular ultrapassado, né? E a gente tem aqui a célula eucariôtica, que é um celular mais moderno, um smartphone, com várias funções, né? Então, veja que essa comparação tosca também serve aqui para a gente, né? E a gente estava falando que as bactérias são seres procariontes, né? O que é uma bactéria, professor? Qual que é a definição básica de uma bactéria? Bom, uma bactéria, então, um organismo procarionte e é um organismo unicelular. Essas são as duas principais palavras que definem, de fato, o que é uma bactéria. No latim, bactéria significa ser pequeno. Então, é bastante óbvio o seu significado.
Tá? E aqui nesse slide é interessante, porque a gente mostra uma frase aqui, né? As bactérias são procariontes, porém, há uma grande diversidade de formatos e diversidade de metabolismo entre as diferentes bactérias. Não tem como você, numa frase, você enquadrar todos os tipos de bactéria que existem, né? É uma diversidade muito grande. Nós mesmos falamos aqui que, dependendo da área da micro que você vai, você começa a estudar um tipo de bactéria diferente. Porém, nós que estamos aqui na área médica, na área da saúde, a gente vai se preocupar com 3 principais tipos de bactéria. 3 principais formatos. Dentre todos os formatos, as morfologias de bactéria que existem, a gente vai se preocupar com as bactérias que a gente chama de cocos, bactérias que nós chamamos de bacilos, e, por fim, as bactérias que a gente chama de espirais. Tá? Então, a gente, por exemplo, comentou nas últimas semanas de bactérias que têm o formato de bolinhas. Né? Essas bactérias são os cocos. E os cocos, eles podem aparecer em variações. Né? A gente tem, por exemplo, aquelas bactérias, aquelas bolinhas que se enquadram sobre cachos, por exemplo, sobre grumos. Essas bactérias são os estafilococos. A gente tem as bolinhas que se aglomeram em fileiras, em minhocas de bolinhas, né? Essas são os estreptococos. Né? E a gente tem outros tipos de subdivisão. As bactérias e bacilos, como a gente pode ver aqui nessa própria imagem que nós temos aqui, né? Você pode ver que os bacilos, eles estão bastõezinhos que são individuais, mas também a gente tem bastonetes, que se grudam formando fileiras, né? São os diplobacilos, quando tem 2 bastãozinhos, os estreptobacilos, porque é uma fileira, né? Enfim. E, por último, nós temos também aquelas bactérias em formato em espiral, né? Nosso próprio nome já diz, são bactérias em espirais. Tá? Na nossa prova, não é o nosso objetivo ficar cobrando nome de bactéria com formato, não é isso que a gente pede aqui, não é isso que me interessa. Mas é importante, como o professor já havia falado, né, saber que esses 3 são os principais formatos de bactéria. Esse é o tipo de coisa que vai cair na prova. Outra questão que é garantidíssima que vai cair na prova também são as diferenças entre eucariontes e procariontes. Algo que a gente acabou de falar no slide passado. Né? Então, perceba como esse assunto, de fato, ele é muito importante para a gente. Tá? Além disso, além de ter comentado um pouquinho sobre formatos de bactéria, a gente falou um pouco sobre a estrutura da célula bacteriana. Né? Nós sabemos, por exemplo, que as bactérias são procariontes. O que o professor falou que um procarionte é? É uma célula sem núcleo, uma célula que não tem organelas. Porém, ainda assim, a bactéria tem estruturas, né? Ela tem substâncias ali dentro, certo? E aqui a gente mostra um desenho geral, mostrando aqui um bacilo, né? E a gente pode observar que a célula bacteriana tem estruturas que vão garantir a sua sobrevivência e também vão garantir chance dela causar doença. A gente havia comentado, nas primeiras aulas que a gente teve de bactéria, que quanto maior o número de estruturas que uma bactéria tem, maior a chance, na teoria, dela poder te causar uma doença. Nós chamamos isso de virulência. Virulência é a capacidade que uma bactéria tem de iniciar uma doença. Teoricamente, as bactérias mais virulentas são aquelas bactérias que têm o maior número de peças, de estruturas. Né? A gente falou que, assim como um celular, uma bactéria pode vir pelada, ou uma bactéria pode vir cheia de aplicativos. Foi isso que a gente comentou, né? Tudo depende da espécie que a gente está falando. Ok? Essa bactéria do desenho é uma bactéria tunada, cheia de aplicativos, né? Então, ela tem estruturas como flagelos, plasmídios, ela tem estruturas como a cápsula, que é uma camada viscosa, que a gente vai falar daqui a pouco. É uma bactéria que tem uma grande chance de causar doença. Tá? Bom, aqui a gente vai revisar um pouquinho das principais estruturas da bactéria. Tá? E a primeira estrutura que a gente vai conversar é a parede celular. A parede celular é provavelmente a peça mais importante de uma bactéria. O que é a parede celular? É o contorno externo da bactéria. É um muro de proteínas e de
carboidratos que conferem o formato dela. Né? Você pode observar nesse desenho que a gente tem aqui, nessa imagem de baixo, essa fileira em amarelo. Né? Então, uma fatia de pão, parece. Né? O que é isso aqui? A parte de baixo de uma bactéria, você tem a membrana plasmática. Todos os seres vivos têm membrana plasmática. Mas, olha que novidade aqui. Algo que as bactérias têm e as nossas células não têm. A parede celular. Acima da membrana plasmática, nós temos esse tijolo, esse muro aqui, ó, rosa, que é a parede. Né? É um muro rígido, que é composto de uma substância chamada peptidoglicano. O que é o peptidoglicano? Né? É um carboidrato bastante complexo. Né? E a parede celular garante não só o formato da bactéria, mas garante que ela, ao crescer, não morra, não exploda. Ela está absorvendo água, nutrientes, enfim. O que é a parte importante para a gente aqui? O que tem de essencial eu saber, professor, relacionado à parede celular? A parede celular, ela pode se apresentar sobre dois tipos. O microbiologista chamado Christian Gram, ele percebeu que quando a gente utiliza corantes para visualizar bactérias em microscópio, as bactérias poderiam aparecer em duas condições, duas cores. Tudo depende do tipo de parede celular. É importante você diferenciar as bactérias pelo tipo de parede celular, porque a gente está falando de dois grupos de bactérias que podem envolver tratamentos diferentes contra doenças e bactérias que têm características químicas diferentes. Né? Então, não é só questão de cor a diferença. Aqui, realmente, a gente está falando de uma questão de influência no tratamento e influência na doença. Tá? Bom, o professor falou que essas bactérias elas podem ser encontradas sob duas formas, né? Quando a gente utiliza um corante, um teste chamado coloração de Gram, as bactérias podem se apresentar sob dois grupos. Bactérias gram-positivas, em que ao final da coloração elas ficam roxas, um azul escuro, né? Ou elas podem aparecer como gram-negativas, ou seja, elas ficam um rosa claro no final da coloração. Como o professor falou, isso aqui não é uma mera frescura, né? Não é um mero detalhe. Existe uma importância por trás de você saber que tipo de parede a gente está falando. Né? Bom, vamos às diferenças. Algo que vai cair também, uma das questões na prova. Né? Primeiro, as bactérias gram-positivas. As bactérias gram-positivas, elas têm uma parede celular mais espessa, mais grossa. Por esse motivo, essas bactérias elas ficam roxas no final da coloração. A gente não consegue tirar nenhuma estrutura, a gente não consegue dissolver nada dessa bactéria durante a coloração. Tá? As bactérias gram-negativas, elas são diferentes. As bactérias gram-negativas, elas têm na sua estrutura uma parede celular mais fina. Comparada à gram-positiva, a gram-negativa tem uma parede mais fina. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que as gram-negativas, elas têm uma camada de lipídios por fora da membrana plasmática. Essa camada se chama membrana externa. A membrana externa é, portanto, a parte mais externa da bactéria gram-negativa. E o que importa eu saber sobre essa membrana externa? A membrana externa ela é recheada com um gel cheio de enzimas de resistência. O periplasma é uma substância, então, que tem resistência a antibiótico, a metais pesados, a produtos químicos. Em linhas gerais, a gente pode falar que a gram-negativa ela consegue suportar mais ameaças comparada à gram-positiva, porque a gram-negativa tem, então, a membrana externa. Você encontra várias enzimas de resistência. Tá? O interessante é que quando você usa a coloração de Gram, o álcool do kit, ele acaba dissolvendo a membrana externa, porque os dois são substâncias apolares. Se você tira a membrana externa, você acaba tirando a proteção da gram-negativa. E, portanto, quando você usa o corante, ela fica rosa. Essa é a grande diferença química entre as duas. Tá? Além disso, a gram-negativa, ela conta também com uma molécula, um polissacarídeo, que está grudado na membrana externa, que é chamado de lipopolissacarídeo, ou, a abreviatura, o LPS. O LPS ele é chamado de endotoxina. Por quê? Quando a bactéria gram-negativa ela
faz a gente ficar doente, ela cai na corrente circulatória, a endotoxina, ela é uma molécula que tem capacidade de induzir febres altíssimas na gente e choques, né? Então, ela é realmente uma toxina, como o professor falou, uma endotoxina. Tá? Aqui no quadro, a gente pode revisar o que o professor acabou de falar, que são vários detalhes, né? E a gente mostra uma tabelinha com as principais diferenças entre essas bactérias. A gente tem, então, o mesmo kit de coloração, deixando algumas bactérias roxas, ou seja, gram-positivas, e outras bactérias rosas, gram-negativo. As bactérias gram-positivas, a principal característica delas é apresentar uma fatia mais grossa de parede celular. Em outras palavras, elas têm mais peptidiglicanos. Por outro lado, elas também têm uma molécula, que é o ácido teicoico, que é uma molécula que para a nossa aula aqui não tem muito interesse, não tem tanta importância, mas isso pode ajudar no diagnóstico. Já por outro lado, as bactérias gram-negativas são justamente o contrário. Elas não têm uma parede celular grossa. A parede celular delas é uma fatia mais fina. Porém, elas contam com uma estrutura adicional, que é a membrana externa. O professor falou que a membrana externa, ela vem com esse periplasma aqui, ó, que a gente lê abaixo. Presença de enzimas que contribuem com a virulência da espécie, ou seja, contribuem com sobrevivência, resistência a antibióticos, né? No geral, a gente pode falar que as gram-negativas são mais difíceis de tratar comparado às gram-positivas. Isso é bastante claro. Né? Além disso, na própria membrana externa, as gram-negativas vêm acompanhadas de uma molécula chamada de lipopolissacarídeo. Abreviamos como LPS. O LPS, ele é uma endotoxina, que ao ser metabolizado, ao ser destruído e liberado no corpo, ele pode causar febre alta e choque. Então, a pessoa que fica infectada com uma bactéria gram-negativa também pode apresentar sintomas mais gerais, sintomas mais graves, mais amplos. Né? Esse eu julgo, de tudo que a gente vai falar, isso eu julgo a parte mais chata de lembrar. É a memorização. Vamos, não sejamos hipócritas, né? O professor não vai aqui, ó, você tem que entender. Não, isso aqui é decoreba mesmo, né? Mas é um tipo de decoreba que é importante, porque todos os dias no laboratório, uma pessoa está tentando discernir, diferenciar se o que ela tem é uma gram positiva ou uma gram negativa, né? Não é algo bobo que eu vou pedir para vocês decorarem para, passado a prova, jogar na lata do lixo, né? Ir para a terra do nunca esse conhecimento. Não. Quem vai para análises clínicas é o tipo de coisa que todos os dias vai ter que se lembrar. Porque diferenciar, classificar as bactérias de gram-positiva e negativa é fundamental para você chegar no melhor tratamento. É basicamente isso. Tá? Então, isso aqui é questão garantidíssima de prova. Tá? Nós estávamos falando sobre estruturas químicas das bactérias, e depois da parede celular, a gente também tem o citoplasma. Né? O citoplasma da bactéria, como o professor comentou, ele não tem núcleo e ele também não tem organelas. A gente pode ver nessa imagem a presença do material genético, que é essa mancha mais branca aqui, né? Que fica disperso, não fica protegido por núcleo. Né? O que a gente pode encontrar dentro de uma célula bacteriana, professor? Já que você falou que ela não tem organelas. Bom, nós encontramos uma grande quantidade de ribossomos, talvez seja a única organela que uma bactéria tem. A gente não pode nem chamar de organela, é isso, né? Os ribossomos são aquelas estruturas que produzem proteínas para a bactéria. Uma bactéria precisa de muita proteína. Outra coisa que elas têm são grânulos chamados de inclusões citoplasmáticas. São bolsas com nutrientes ou substâncias químicas. Tudo vai depender do tipo de bactéria que a gente está falando. Né? E o mais importante, algo que a gente comentou algumas vezes, são os plasmídios. O que são os plasmídios, professor? Plasmídios são pedaços adicionais de material genético que as bactérias podem apresentar. Geralmente, os plasmídios são substâncias que ficam na periferia da célula bacteriana. Tá? Um plasmídio, então, é um pedaço de DNA, certo? Para que serve o plasmídio, professor? O plasmídio, ele não é essencial à bactéria. Uma bactéria que não tem plasmídios vai sobreviver, normalmente. Porém, quanto mais material genético um ser vivo tem, maior a chance dele encontrar um gene útil, um gene que vai garantir a sua sobrevivência, um gene que trará
vantagens para ele. Então, a gente pode dizer que os plasmídios, de forma geral, podem garantir virulência, podem aumentar as chances de uma bactéria sobreviver. Nós, nas aulas passadas, comentamos de alguns tipos de genes que uma bactéria poderia carregar no seu plasmídio. Então, genes que fazem ela se multiplicar mais rápido, genes com resistência a antibiótico, genes que fazem a bactéria comer um tipo de alimento que ela não conseguiria comer antes, ou seja, fazem ela produzir uma enzima diferenciada, né? Perceba que são realmente genes que vão dar alguma vantagem para ela. A gente pode falar, entre aspas, algum poder, né? Brincando com essa cultura que a gente tem de super-heróis, uma versão tosca, né? Uma bactéria com vários plasmídios pode ter características que outra não tem. Tá? O mais interessante ainda do que isso é o fato de uma bactéria poder passar plasmídios para outras bactérias. Tá? Então, uma bactéria não apenas pode ter um plasmídio, como ela pode dividir, ela pode transferir para outras células vizinhas. Basta formar uma comunicação entre as células. Tá? Isso é muito importante, porque uma das formas de você transmitir resistência a antibióticos de uma bactéria para outra é assim. É você transferir essa resistência por plasmídios. Certo? Nós comentamos que uma célula bacteriana, ela pode apresentar outras estruturas, inclusive. Né? A gente tem aqui estruturas que nós chamamos de estruturas ligadas à parede celular, ou seja, que ficam na parte externa da bactéria. Né? Primeiro, a gente falou sobre os flagelos. Né? Os flagelos são filamentos de proteína que garantem a mobilidade às bactérias. Também podem garantir adesão, fazer a bactéria se ligar em algum epitélio, alguma camada do órgão. Né? Aqui a gente tem fotos de diferentes espécies de bactérias, e você pode reparar que existem bactérias, primeiro, existem bactérias sem flagelo, né? Bactérias com flagelo. Aqui a gente está mostrando só bactérias com o flagelo. Né? Você percebe que existem aquelas que têm apenas um flagelo, aquelas que têm dois, ou aquelas que têm uma grande quantidade de flagelos, como aqui essa bactéria da letra A. Né? A gente chama ela de peritríquio. Tríquio significa cabelo, né? Peri, contorno. Então ela tem uma verdadeira barba, essa bactéria, né? Quer dizer, ela tem flagelos por toda a sua superfície. Por que uma bactéria teria flagelo, pessoal? Um flagelo, ao se movimentar, ao conseguir movimento, em formato de roda, em formato circular, vai fazer com que uma bactéria consiga se deslocar, né, em direção a alimento. Ou a bactéria vai poder usar o seu flagelo para ser móvel e para invadir diferentes órgãos do nosso corpo. A gente tem aqui, por exemplo, um desenho de como pode funcionar. Você percebe que o flagelo ele vai se movimentar como se fosse uma roda, né? Você pode ver aqui no desenho. E essa motilidade, ou seja, essa movimentação, é realizada por um gradiente de concentração, ou seja, ela vai de uma região menos alimento para uma região de maior alimento. Não há uma inteligência que a bactéria tem. A bactéria não consegue ver que lá longe tem mais comida. Não. Ela simplesmente começa a consumir aquela substância e ela vai seguindo, por interação química, né, o local, o trecho onde existe aquele alimento. Então ela vai ficar se comportando em direção àquela concentração de comida. Né? É uma espécie de atração química. Isso. Certo? Isso que faz, por exemplo, como as bactérias invadirem o intestino, diferentes partes do corpo, que a gente chama de sepse, infecção generalizada. Tá? E a última coisa que a gente havia visto dessa aula, desse tema relacionado à estrutura de bactérias, são as fímbrias. As fímbrias são filamentos de proteína também, né? Assim como os flagelos, mas nesse caso as fibras, elas criam pontes entre as bactérias. Elas ligam duas células bacterianas que são vizinhas. Por que elas fazem isso? Para realizar uma transferência de DNA. A gente pode observar aqui nessa foto, você tem dois bacilos que estão ligados por uma ponte, né? E você tem aqui a transmissão de plasmídios, ou seja, transmissão de DNA de uma célula para outra. Então, nesse momento aqui, uma célula pode estar transferindo genes para resistência a antibióticos, ela pode estar transferindo genes que vão fazer a bactéria se multiplicar de uma forma muito mais rápida. Enfim, é possível que ela esteja transmitindo um gene que não tem interesse nenhum.
possível que ela esteja transmitindo um gene que vai garantir ela algum fator patogênico. Então, veja que uma bactéria pode transferir resistência, pode transferir características herdáveis, né? Esse evento a gente chama de conjugação bacteriana, transferência de material genético através de fímbrias, certo? Pessoal, gostaria de aproveitar esse momento para perguntar para vocês se alguém tem alguma dúvida em específico, algo que o professor falou e não ficou claro. Por favor, vamos aproveitar nosso momento juntos aqui para nada ficar sem entender. Professor, somente as bactérias que têm essa transferência através dos plasmídios? Não, uma boa pergunta. A gente tem diferentes tipos de micróbios que podem fazer isso, né? Por plasmídios, as bactérias, né? Mas quando a gente fala de transferência de material genético, os vírus também podem fazer isso. Os vírus podem infectar diferentes células e assim transferir para a gente genes, né? Quando a gente, por exemplo, tem AIDS, o HIV, ele está transferindo o material genético dele para a gente. Ele consegue se misturar ao nosso DNA, né? Então isso também é uma transferência de material genético. Agora, plasmídio é um elemento realmente de bactérias. Então, quando a gente fala de fímbria, plasmídio, esse método, usando esses elementos, realmente são as bactérias, tá bom? Ok, obrigada. Mais dúvidas, pessoal? Mais comentários? Fique à vontade. Então, beleza. Vamos continuar, então, a nossa revisão, né? Bom, a gente até o momento falou sobre estruturas bacterianas, né? A gente agora vai falar um pouquinho da relação que as bactérias têm com o nosso corpo e também dos principais perfis de bactérias que podem causar doenças, né? Primeiro, a gente vai definir as populações de bactérias que se encontram no nosso corpo e que são chamadas de bactérias benéficas, né? A gente tem um conceito que é importante a gente revisar, que se chama microbiota. O que é microbiota? É uma população de bactérias que ocupa algum espaço no nosso corpo. E é uma população de bactérias que é formada por diferentes espécies de bactérias, né? Como o professor falou, uma população mista, né? Cada microbiota que eu tenho no meu organismo, ela vai ter características diferentes, vai ter funções diferentes, né? Então, a gente tem algumas regiões do nosso corpo que são particularmente colonizadas, ou seja, apresentam uma microbiota bem definida. O professor cita, então, a mucosa oral, mucosa nasal, os intestinos, nós podemos citar os nossos pulmões, a gente também pode citar a nossa pele. Existem regiões que não podem apresentar bactérias sob hipótese nenhuma. As duas principais regiões são o sangue e são o sistema nervoso. São duas regiões que você não deveria ter bactéria nenhuma. Se você tem, é um sinal claro de que a pessoa está passando por uma infecção séria, inclusive, né? Porém, essas regiões que o professor tinha acabado de citar, como pele e os seus derivados, são realmente regiões que você tem uma abundância de bactérias. E eles têm até um papel ali, né? Primeiro, a gente fala da pele. A pele é o nosso envoltório externo, né? É responsável por separar o que a gente tem dentro com o meio ambiente. A nossa pele, ela é uma região bastante colonizada. A gente tem uma microbiota bastante ampla, né? Boa parte das bactérias que ocupam a nossa pele são cocos gram-positivos. A gente pode falar que a maior parte delas são isso, né? Como o professor citou aqui no começo da aula, olha só, nessa foto, nós temos aqui cocos que formam grumos, né? Essas aqui são os estafilococos. Aqui embaixo, nós temos cocos que formam cadeias, fileiras de bactérias. Nós temos aqui, então, os estreptococos. A nossa pele, ela é principalmente formada de estafilococos e estreptococos. Nós também temos bactérias chamadas de coriniobactéria, né? Bactérias em forma de bastonetes, né? De forma geral, a gente fala que a nossa pele ela é bastante contaminada, né? Porém, existe um papel importante das bactérias que se encontram na nossa pele. A microbiota da pele é uma microbiota que ocupa nosso espaço, ele ocupa os nichos da nossa pele, e dessa forma, ao preencher a nossa pele, ela evita que uma bactéria patogênica possa se instalar ali e possa causar doença.
né? Então, é importante você ter uma região ocupada por bactérias que normalmente não causam doença, né? O professor já havia citado isso, certo? Se você tem, por exemplo, um fungo patogênico, uma bactéria patogênica, ela vai ter mais dificuldade em se aderir ao nosso epitélio da pele. Né? Mas nem tudo são maravilhas. O professor também falou que na sua pele, essas bactérias que fazem parte do microbiota, elas também têm uma chance de causar doença. Né? Existem algumas espécies em particular, que o professor citou várias vezes aqui na aula, como o Staphylococcus aureus, né? É uma bactéria que em número cada vez maior de pessoas tem. Essa bactéria, se você altera a condição físico-química da pele, um corte, uma queimadura, um aumento de acidez, essa bactéria pode, de alguma forma, iniciar uma doença localizada ou até mesmo invasiva. Tudo depende das condições físico-químicas da sua pele, né? Então, veja que a microbiota protege, mas nem todos os casos. Condições particulares, ela pode trazer problemas também. Nós comentamos um pouquinho também da mucosa oral e a mucosa nasal, ou seja, nariz e garganta. As bactérias que vivem aqui, elas são muito similares às bactérias que a gente encontra na nossa pele. Você tem que lembrar que as mucosas respiratórias e orais, elas têm uma quantidade maior ainda de nutrientes. A gente tem, por exemplo, as glicoproteínas que se encontram no muco, né? Você tem, por exemplo, a presença de cílios, os pelos das narinas, por exemplo, que elas mantêm uma concentração ali de nutrientes, né? Dessa forma, a microbiota que tem ali também é bastante abundante, né? Aqui a gente pode ver nessa foto a presença de estafilococcus, né? Que se ligaram aos pelos, aos cílios da nossa mucosa respiratória. E elas ocupam um papel, né? Elas impedem que bactérias maléficas pudessem se instalar aqui, né? No entanto, a gente também tem outra chance de ter outras bactérias patogênicas, né? Então, o professor coloca aqui primeiro que essas bactérias, de forma geral, elas são representadas pelo gênero Staphylococcus e Corynebacterium, tá? No entanto, nós comentamos que pessoas que trabalham no hospital por muito tempo, pessoas que há muitos anos vêm usando antibióticos, são pessoas que acabam entrando em contato com bactérias um pouco mais patogênicas, né? Então, existem pessoas, por exemplo, que podem ser habitadas por bactérias de alto potencial patogênico. Staphylococcus aureus, que o professor acabou de citar, Escherichia coli, uma bactéria que ela é exclusiva das fezes e que, se ela está ali habitando, colonizando sua mucosa respiratória, é porque você adquiriu ela de alguma fonte externa. Tá? E também a Pseudomonas aeruginosa, uma bactéria que é uma das principais fontes de infecção hospitalar. Tá? Uma pessoa que tem essas bactérias de potencial patogênico na sua mucosa respiratória, não é uma garantia que essa pessoa vai adoecer, vai morrer, não. É uma garantia de que ela foi colonizada por bactérias que normalmente você encontra em ambiente hospitalar. E é muito importante você manter a sua higiene para que você possa evitar a transmissão de doenças. É basicamente isso. Esse é o ponto principal. Tá? E a gente passa aqui para a porção do organismo mais colonizada por bactérias, que é o nosso intestino. O nosso intestino, ele, sem sombra de dúvida, ele apresenta a maior microbiota que nós temos. Né? O que a gente pode falar do nosso intestino? Primeiro, nosso intestino é dividido em duas porções. Duas porções que apresentam diferenças microscópicas e gerais. Função, estrutura química, né? A gente está falando do intestino delgado e do intestino grosso. A primeira porção do intestino delgado, ela apresenta uma microbiota formada por estafilococcus, streptococcus, lactobacillus. Geralmente são bactérias que estão relacionadas à nossa digestão, a digestão dos alimentos. Tá? É a porção do intestino grosso, talvez, a porção mais preocupante e a mais importante também. Tá? O intestino grosso é aquela porção responsável pela absorção de água. O intestino grosso, ele tem uma concentração maior ainda de bactérias. Né? A gente tem aqui no intestino grosso, dentre as bactérias que colonizam a gente, um grupo em especial. São as enterobactérias. As enterobactérias, a gente já comentou bastante sobre elas aqui, a gente teve uma aula só para falar sobre elas, né? É um grupo de bactérias, de bacilos gram-negativos, né? E que ele
coloniza em grande parte o nosso intestino grosso. São bactérias que são encontradas em todos os animais de sangue quente, principalmente o homem, né? E, dependendo das condições que a gente tem, dependendo de alterações que podem acontecer no nosso intestino, as enterobactérias, elas podem causar diarreias infecciosas, podem invadir outras regiões do corpo, né? A gente tem alguns exemplos de enterobactérias: Salmonella, Shigella, Klebsiella, Escherichia coli. Veja bem, essas bactérias aqui são bactérias que vão ser estudadas com mais afinco no futuro, principalmente na disciplina de análises clínicas, a microbiologia clínica. Tá? Essas bactérias aqui, elas podem oferecer sérios riscos ao homem, né? A gente pode encontrar em muitas pessoas que estão internadas em hospitais, por exemplo, com essa bactéria. Não é uma garantia que toda pessoa que tem essa bactéria vai adoecer, mas existe uma chance teórica, sim, disso acontecer. Os surtos alimentares, ou seja, as transmissões de diarreias bacterianas pela população, na maior parte dos casos, são causados por esse grupo de bactérias, que a gente vai comentar daqui a pouco. Tá? Bom, nós falamos um pouco sobre essas bactérias que têm a capacidade de habitar o nosso corpo, e até alguns casos de causar doença. Então a gente precisa falar de como as doenças no geral, as doenças infecciosas, elas são transmitidas. Isso não apenas é importante, mas é uma questão de prova também. Tá? Existem algumas formas as quais os micróbios podem ser transmitidos de uma pessoa a outra e iniciar doenças. Tá? A gente aqui na pandemia ficou bem craque em como fazer isso. Tá? Porque a gente está se cuidando todos os dias com máscara, utilizando álcool gel, água e sabão para lavar as mãos, mantendo distância entre as pessoas. Pelo menos em teoria, a gente deveria todo mundo estar fazendo isso. Né? Bom, a gente tem aqui algumas formas de contato para que a gente possa transmitir vírus e bactérias umas às outras. Né? Primeiro, uma transmissão que a gente chama de contato direto. O que seria uma transmissão por contato direto, professor? Como o próprio nome diz, é o momento em que você tem contato físico com uma pessoa e outra. Nesse momento, você pode estar passando bactérias e patógenos. Você pode ver na foto aqui as mulheres, elas estão se abraçando, e nesse momento é o momento que uma bactéria poderia ser transmitida para outra pessoa. Basta que você tenha esse contaminante nas mãos. Né? O sexo também é uma outra forma de transmissão de doenças por contato direto. Se a pessoa ela não faz o sexo com proteção, a pessoa pode estar transmitindo as doenças sexualmente transmissíveis de uma pessoa a outra. Né? Outra modalidade de transmissão são aquelas que acontecem por contato indireto. A gente pode ver aqui na foto vários objetos, copos, talheres, lenços, objetos em geral. Né? Nesse caso, esses objetos eles foram manipulados por uma pessoa contaminada e são bactérias, são vírus, que são capazes de suportar longas horas de sobrevivência no meio ambiente. Né? O próprio coronavírus, por exemplo, ele pode suportar aproximadamente 2 horas no meio ambiente. Né? Então, você poderia, por exemplo, ao manipular objetos que foram contaminados por uma pessoa infectada, você pode realmente, ao colocar a mão na boca, no nariz, você pode ali colocar o vírus para dentro. Né? Nesse caso, a gente está falando de contaminação por objetos. Esses objetos contaminados, eles recebem um nome próprio, eles são chamados de fomites. Né? Então, uma pessoa que ingere uma bebida de um copo que foi manipulado, foi ingerido por um tuberculoso, ele pode adquirir tuberculose. Né? Uma pessoa que ele entrou em contato com uma toalha, e uma pessoa que está sintomática para Covid, né, a pessoa acabou espirrando, tendo contato com essa toalha contaminada, ela pode, de fato, adquirir essa doença. Né? Na parte de baixo, a gente tem transmissão por gotículas. Uma pessoa que tosse e espirra, ela não faz isso de forma estéril. A pessoa está expelindo uma grande quantidade de gotículas no ambiente e essas gotículas carregam uma grande concentração de vírus, de bactérias. É um spray que vai ser levado para transmitir, para contaminar outras pessoas. É uma forma que os patógenos encontrarem de sair de um hospedeiro e passar para o outro. Não é uma forma consciente que o vírus faz, é uma forma autômata, mas ainda assim ele é transmitido. Tá?
Existem outras formas de transmissão de doenças que são relacionadas a recursos que nós temos no meio ambiente. Aqui a gente pode ver, por exemplo, transmissão de doenças pela água. A água que não é tratada, a água que tem contato, por exemplo, com excretas, esgoto, ela pode transmitir muitas doenças transmitidas por fezes, né? A gente tem transmissão de doenças por alimentos, carne em geral, né? Queijos, leites. É muito comum uma pessoa, por exemplo, ingerir um alimento que teve contato com enterobactérias. Tá? A gente tem também transmissão de doença pelo ar. Você pode carregar esporos e vírus por correntes de ar. É muito comum no escritório você ter o ar-condicionado que há muitas décadas não é limpo, né? Ele não é higienizado. Você pode ter ali a transmissão de esporos de fungos e também de vírus, né? Que estão ali pelo meio ambiente, compartilhando o mesmo ar. Tá? E, por fim, você também tem a transmissão de doenças por vetores. Você pode ter mosquitos, moscas e outros animais que podem transmitir doenças quando eles entram em contato com o nosso alimento, quando eles entram em contato com você para tirar o seu sangue, para se alimentar do seu sangue, né? Essas formas de doença, transmissão de doenças por vetores, são muito comuns em países tropicais como o nosso. Dengue, por exemplo, né? Doença de Chagas, transmitida pelo barbeiro, uma espécie de inseto, né? Então, veja que a gente pode ter todo o ambiente, formas, chances de adquirir uma doença em particular, né? E a gente falou um pouquinho sobre formas de transmissão, sobre microbiotas, e a gente não pode deixar de falar também dos principais gêneros de bactérias que costumam trazer doenças para o órgão. Tá? Essa aqui, esse primeiro gênero, é uma espécie de bactéria que a gente está desde o primeiro slide comentando, né? É o Staphylococcus. O Staphylococcus, ele é uma bactéria que é responsável pela maior parte das nossas infecções, né? A gente pode falar que 1/3 de todas as infecções são causadas por esse gênero. Onde que a gente encontra o Staphylococcus, professor? A gente encontra ele na pele, mucosa oral, mucosa respiratória, até mesmo no intestino. Tá? Você pode observar que essas pessoas aqui, ó, a gente tem foto de lesões em que você tem lesões de pele. As principais lesões causadas por Staphylococcus são realmente lesões de pele, dermatites. E você pode verificar que em algumas delas a gente tem a presença de pus. O professor havia comentado algumas semanas atrás que 2 gêneros de bactéria em particular, eles causam lesões em presença de pus. A gente está falando do gênero Staphylococcus e também do gênero Streptococcus. São 2 gêneros em especial que podem causar infecções ali com essa coleção de pus. Né? Eu vou deletar as fotos aqui para a gente observar na parte de trás do slide as características gerais dessas bactérias. Né? Primeiro, os Staphylococcus, eles são cocos gram-positivos. Eles são bolinhas que ficam roxas no final da coloração. Uma coloração, inclusive, que a gente vai fazer na aula prática no final do semestre. Né? O professor deixou as nossas aulas práticas todas concentradas para o final do nosso semestre. Isso vai ser aproximadamente metade de maio, daqui a um mês aproximadamente. Né? Você pode observar aqui que nós temos o desenho de um Staphylococcus, né? Você tem aqui um grumo de bolinhas, né? Que ele acaba formando uma coleção de cocos. São os Staphylococcus, né? Essas bactérias são anaeróbias facultativas, em outras palavras, são bactérias que eles suportam a falta ou a presença de oxigênio. Os Staphylococcus, eles são imóveis, não tem flagelos, né? E eles também não esporulam, ou seja, eles não formam aquela forma de resistência que a gente falou, que uma bactéria pode ter na falta de calor, na falta de água. Tá? Essas bactérias são bactérias catalase positivas. Elas apresentam uma enzima que consegue se defender contra células de defesa. Essa enzima, ela impede a destruição por espécies reativas de oxigênio. As células de defesa, elas carregam enzimas que podem destruir bactérias. Essas enzimas geralmente contêm espécies reativas de oxigênio. É assim que a gente fala, né? Enzimas que apresentam oxigênio como o principal elemento de destruição. As bactérias que são catalase positivas, elas conseguem neutralizar essas enzimas. Tá? Outro fator também que a gente tem é que essas bactérias têm uma temperatura ideal de crescimento, 37 graus. Se você fazer uma comparação, 37 graus é aproximadamente a nossa temperatura. Né? É por isso que os Staphylococcus eles se prevalecem tão bem nessas condições. Outro gênero de bactéria que a gente tem
são os streptococcus. Os streptococcus também são cocos gram-positivos. Você pode observar aqui, nós temos uma fileira de bolinhas, né? Você pode até ver que essa imagem corresponde à verdadeira. Você tem aqui uma microscopia eletrônica, né? Aqui nós temos streptococcus. Também são bactérias que são capazes de causar lesões ricas em pus. Nesse caso, os streptococcus, eles causam principalmente lesões no sistema respiratório, garganta e pulmões, né? Os principais agentes que causam pneumonia e faringite são os streptococcus. Você pode ver aqui uma criança com faringite, ela está com placas inflamadas na sua faringe, por exemplo, né? E aqui a gente vê as principais características desse gênero. São bactérias que são cocos gram-positivos, também são anaeróbios facultativos, imóveis, não esporulam. Temperatura ideal para eles é 37 graus. Se você compara essa bactéria com o gênero anterior, você vai ver que elas são praticamente idênticas. A gente tem aqui, nas suas características em geral, elas são idênticas. Streptococcus e Staphylococcus. A principal diferença é, primeiro, o formato. Aqui a gente está falando de uma fileira de bactérias. Os Staphylococcus são cocos, grumos de bactérias, né? E a gente tem aqui, ó, essa bactéria, ela é catalase negativa. Comparada a Staphylococcus, a Streptococcus não tem aquela enzima. Uma enzima muito importante que Streptococcus tem é essa enzima chamada de hemolisina. O que é hemolisina, professor? Hemolisina é uma enzima que pode quebrar glóbulos vermelhos, pode quebrar moléculas, células do sangue. Ela é capaz de destruir glóbulos vermelhos do sangue. Isso é uma forma que a bactéria tem de conseguir invadir, espalhar mais, uma vez iniciada a doença. Então, essa é uma enzima, a hemolisina, que é fundamental para a sobrevivência do Streptococcus. Okay? O terceiro grupo de bactérias, que é muito importante, que nós comentamos aqui nas nossas aulas, são as enterobactérias. Um grupo que o professor citou alguns slides atrás. Tá? As enterobactérias, ou nome oficial Enterobacteriaceae, são um grupo muito importante de bacilos gram-negativos, ou seja, de bacilos que ficam rosa na coloração de gram, e que habitam o nosso intestino, principalmente o intestino grosso. Tá? Essas bactérias aqui são bacilos gram-negativos, elas são a maioria móveis, ou seja, a maior parte delas tem flagelos, e elas são bactérias que têm uma exigência nutricional muito pequena. São bactérias que podem, por muito tempo, sobreviver com elementos simples de alimentação. Então, elas podem sobreviver só com glicose, por exemplo. Inclusive, são bactérias que fermentam, né, que produzem gás ao comer glicose. Tá? Essas bactérias aqui, por serem móveis, por serem pouco exigentes nutricionalmente, por sobreviver em ambientes com ou sem oxigênio, são bactérias que têm um potencial patogênico grande. Para elas não tem tempo ruim, em outras palavras. Né? Essas bactérias aqui, elas são altamente associadas a surtos alimentares. A gente comentou nos slides atrás que quando você tem um surto, por exemplo, causado por água contaminada, alimento contaminado, geralmente são causadas por enterobactérias. Algumas bactérias que estão dentro desse grupo já foram citadas aqui. Salmonelas, Shigella, Klebsiella, as bactérias que a gente chama de Escherichia coli. Escherichia coli é uma bactéria que é exclusiva das fezes, mas ela é uma bactéria que pode ser apresentada sobre vários formatos, vários perfis diferentes. Né? Não é nosso papel aqui decorar quais bactérias pertencem a esse grupo, mas é importante você saber que é um grupo amplo e cada membro desse grupo tem o potencial de causar doença. Tá? E assim a gente passa para a última parte da nossa revisão, que foi comentada sobre o controle microbiano, ou seja, as ações e os fatores que a gente tem para evitar a contaminação e para evitar a colonização de bactérias no meio ambiente. Né? A gente falou um pouquinho sobre alguns nomes nas nossas aulas aqui, alguns termos específicos que a gente usa quando a gente vai falar de controle de limpeza, controle de qualidade. Né? A gente tem aqui, por exemplo, um ambiente antes do controle. Você pode observar que cada bolinha vermelha representa uma bactéria. Né? Existem dois procedimentos que são realizados no meio ambiente, em objetos, em superfície, que são responsáveis por acabar com bactérias. Né? Primeiro é a desinfecção. A desinfecção é uma técnica que a gente realiza
que ela é responsável por diminuir o número de bactérias. É uma medida de limpeza. Mas você pode observar que a desinfecção, apesar de ser uma medida boa de limpeza, ela não é uma medida absoluta. Sobrevivem bactérias depois da desinfecção. O outro procedimento que é realizado no ambiente, de objetos, e que é responsável por eliminar toda a forma de vida, é a esterilização. A esterilização é o processo absoluto de controle de bactérias. Nada sobrevive a uma esterilização. Quando você esteriliza um objeto, você esteriliza um quarto cirúrgico, por exemplo, você está eliminando toda a forma de vida ali. Tá? Quando a gente fala de corpos, de tecidos, de seres vivos, nós temos dois nomes específicos para trabalhar. A gente tem a antisepsia, que é uma forma análoga à desinfecção. A antisepsia é um procedimento que a gente utiliza e que é responsável por eliminar boa parte dos micróbios. Ele não elimina tudo, mas ele elimina a parte significativa das bactérias que causam doença. Quando você esfrega as mãos com álcool gel, quando você lava as mãos com água e sabão, você está fazendo uma antisepsia, né? Ou seja, você está matando boa parte dos micróbios. O álcool gel, ele mata o coronavírus e mata boa parte das bactérias. Não mata todos, mas mata aqueles que realmente importam para te causar uma doença com uma pessoa que está saudável. Um outro procedimento que é realizado em corpos, em tecidos, né, e que é um procedimento absoluto, é a asepsia. A asepsia é um procedimento absoluto que mata todas as formas de vida. Nem o micróbio sobrevive a uma asepsia. A gente pode ver aqui uma equipe cirúrgica que vai entrar na cirurgia e ela está usando uma esponja para limpar as mãos com clorexidina. Né? Elas ficam esfregando as mãos com essa esponja, da ponta dos dedos até o cotovelo. Para quê? Para eliminar todas as formas de vida que você tem na mão. Né? Para você poder tocar no paciente, na pessoa que vai passar por cirurgia, e não passar nada para essa pessoa. É muito perigoso você transmitir uma bactéria para uma pessoa que tem uma ferida, uma pessoa que o corpo dela foi aberto, ela está expondo os seus órgãos, né? Nada pode entrar ali dentro. Você pode causar infecção na pessoa. Tá? A gente tem aqui nesse slide, nesse último slide da revisão, as principais técnicas de controle microbiano. Né? Aqui são, em ordem decrescente, as coisas que a gente mais usa, né? Contra bactérias. Primeiro, o método mais empregado é o método do calor. Quando a gente, por exemplo, utiliza o calor, altas temperaturas para destruir bactérias. Né? Uma das formas mais eficientes que a gente tem é quando a gente cozinha alimentos. Quando a gente usa autoclave, por exemplo. Né? Você coloca o alimento dentro de uma autoclave, uma panela de pressão, por exemplo, você aplica altas temperaturas ali que vão esterilizar aquele produto. Né? A gente tem a pasteurização também, que nós comentamos, né? Que são técnicas que você esfria e você aquece sucessivamente aquele produto. Uma tentativa de você eliminar bactérias patogênicas, algo que é muito importante. Tá? A gente tem a técnica de filtração, que é utilizada, por exemplo, quando você não pode ferver um alimento. O alimento ele se perderia, ele estragaria. Né? Então você tem antibióticos, você tem vacinas que têm que ser filtrados na ideia de aquecidos. Nós temos também a radiação, que geralmente você aplica em objetos cirúrgicos, objetos metálicos, luvas, por exemplo, toucas, máscaras. A gente tem o uso de sais, por exemplo, quando nós salgamos os alimentos. A gente utiliza o sal para que a gente possa causar uma lise da parede celular das bactérias. Uma carne salgada, um frio, um queijo, um presunto que foi salgado, ele é um alimento que, em teoria, ele fica mais tempo sem contaminação, porque o sal ele previne a multiplicação de bactérias. E, por fim, quando você retira a água de alimentos, a desidratação dos alimentos, como, por exemplo, tirar a água do leite, o leite em pó, a carne em pó, né? Os produtos que são armazenados sem água, eles são produtos que têm uma alta vida, um alto prazo de validade. Os astronautas, por exemplo, eles consomem alimentos em pó. Certo? Depois eles reestruturam, né? Eles novamente tornam o alimento viável quando eles juntam a água, quando eles misturam com a água. Né? Mas, para você armazenar aquele alimento e apresentar garantias de limpeza, você geralmente tira a água, porque a bactéria precisa essencialmente desse produto. Né? Pessoal, a gente aqui fez uma revisão concentrada para a gente tentar dar prioridade aos assuntos que mais vão cair na prova. Né? Todos os assuntos que o professor falou aqui vão cair na prova. A prova, ela vai ser um questionário
de 10 questões de múltipla escolha, né, em que você vai ter 5 opções e apenas uma está correta. Né? É bom ficar claro isso, porque ano passado eu trouxe confusão para os alunos. Ah, tem mais de uma correta. Não, só uma das opções estará correta. Você vai ter 4 erradas e uma apenas correta. Tudo bem? Faço a prova com calma, né? Vocês vão ter um tempo de 3 horas para fazer. A gente abre a questão, 3 horas depois a gente fecha a questão. Então, faça com muita calma as questões, reflita, assista a revisão se você sentir que isso pode te dar uma vantagem maior ainda sobre a prova. Tá? Eu gostaria de aproveitar esse momento final para ver se alguém tem algum comentário, alguma dúvida. Fique à vontade. Está todo mundo tranquilo para a nossa prova? Ok. Revejam as questões que o professor falou que vão cair. O professor deu dicas das questões que mais vão cair agora na prova, certo? Se vocês estudarem essa semana e vocês sentirem que tem alguma dúvida que vocês gostariam que eu explicasse melhor, você pode passar uma mensagem, você pode passar um e-mail, o professor vai explicar tranquilamente para você. Bom, ninguém aqui é obrigado a ir para a prova, ou, melhor, seguir adiante o curso com alguma dúvida, tá? Então, é sempre importante essa comunicação para a gente aprender o assunto realmente e não só decorar. Bem, pessoal? Se a gente não tem mais nenhuma dúvida, então eu desejo uma ótima semana para vocês, um ótimo feriado também nessa quarta-feira, né? E na próxima semana, sucesso para vocês, ok? Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada, professor.